Quantos de vocês, quando ouvem a respeito da graça, têm uma tentação pecaminosa até, de pensar, já que eu sou salvo pela graça, então eu não tenho que obedecer nada. Não precisa se identificar. Mas talvez pode ser uma tentação. Se eu sou salvo pela obra de Cristo e não pelos meus esforços, por que eu deveria lutar por uma vida santa? Mas esse pensamento só é coerente com quem não conhece realmente a natureza de Deus, com quem ainda não experimentou uma conversão genuína. Se você é cristão, ainda que tenha a tentação de ter esses pensamentos, rapidamente você deve se voltar para as páginas da Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo fez no sermão que consideramos semana passada, e reconhecer que a obediência ela deve ocorrer por conta do amor, por conta de um coração transformado e não simplesmente por medo da punição. Mas então, se a obediência ocorre por amor e não por medo da punição, talvez outra pergunta possa surgir. Qual deve ser a minha relação, então, com a lei de Deus? Essa semana, durante a minha folga, eu estava jogando videogame com o Pedro. E ele me surpreendeu dizendo o seguinte: papai, eu gosto quando você me disciplina. Não sei o que ele estava pensando com isso. Mas ele disse: eu gosto quando o Senhor me disciplina, porque assim o Senhor corrige os meus erros. O Senhor aponta o meu pecado. Eu não sei dizer se a fala dele é por realmente já ter tido uma compreensão do propósito da disciplina, do amor, ter tido uma compreensão do mal que o pecado faz na vida dele, ou se ainda é apenas uma repetição do discurso que eu e a mãe dele apresentamos para ele. Mas o fato é que as palavras do Pedro refletem exatamente o ponto que precisa ser considerado: a relação entre a promessa e a lei pela fé. Pela fé é que eu creio e espero pelo cumprimento da promessa. Pela fé é que eu olho para a lei e busco uma vida de santidade, coerente com a salvação que eu recebi. As palavras do Pedro mostram alguém que não chegou à vida adulta ainda, não percebeu a gravidade de alguns pecados que ele comete, seja o desrespeito, seja a preguiça, seja mesmo uma vida desregrada. Ainda que não tenha cometido pecados que tragam consequências mais graves e que, às vezes, nos nossos arraiais como cristãos, nós consideramos piores, mas que, de qualquer forma, nos afastam de Deus. Ele não compreendeu totalmente isso, mas pela fé. No caso do Pedro, ainda não sei se é fé em mim ou fé em Deus. Mas ele pode olhar para o que eu digo e reconhecer, assim como meu pai está dizendo, há uma possibilidade de uma vida melhor. Há uma promessa de uma vida melhor. E é dessa forma que nós, cristãos, temos que olhar para a promessa de Deus. A principal delas, a promessa de vida eterna. E crer pela fé que ela vai se cumprir. Da mesma forma, nós temos que olhar para a lei com fé, crendo que ela revela o caráter de Deus. E ensina para nós um viver digno, um viver coerente. A lei, então, nos ajuda a sermos disciplinados. Essa é uma questão que deve sempre estar clara em nossas mentes. Essa não era uma questão muito clara entre os Gálatas, mas que precisava ser clareada. E por isso o apóstolo considera esse parágrafo que nós veremos agora. Nós somos salvos, justificados e redimidos somente pela fé. E ele vem repetindo isso praticamente desde o início da carta. Nunca por qualquer tipo de justiça própria, somente pela fé. Então, onde a lei se encaixa nisso? Mais uma vez, Paulo vai argumentar a superioridade da promessa em relação à lei, sem se esquecer da grande importância da fé, olhando para o cumprimento, com fé, na certeza do cumprimento das promessas de Deus, vendo a lei como algo que me ajuda nesse processo, como uma disciplina de um pai para um filho. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Semana que vem queremos terminar esse capítulo 3, antes de ouvirmos alguns futuros candidatos a membros da nossa igreja. Gálatas 3,15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só,
e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de leis, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. No parágrafo anterior, que consideramos na semana passada, o apóstolo ele ressaltou que pela fé, pessoas de qualquer etnia podem desfrutar da bênção que foi prometida a Abraão no chamado proto-evangelho, o início do evangelho, ou antes ainda de compreendermos completamente o evangelho. Então, tendo introduzido esse tema relativo à promessa que foi feita a Abraão, Paulo prossegue enfatizando a natureza desse pacto, demonstrando que a promessa não pode depender de exigências, como é o caso de uma lei. E principalmente exigências que foram impostas posteriormente. Se a justiça de Deus é imerecida, como vimos, a perfeição esperada por Deus é inatingível, como já consideramos, o que faz de Cristo insubstituível e indispensável nesse processo de salvação da humanidade, como também já consideramos. Então, a prioridade da promessa divina em relação à lei, ela está claramente estabelecida. Quero ver com os irmãos, então, portanto, 4 razões para compreendermos a superioridade da promessa de Deus com relação à lei de Deus. E assim podemos manter a nossa fé na promessa e no Deus da promessa, e não simplesmente na lei e na nossa capacidade de cumprir qualquer lei. A primeira razão, então, é que a promessa precede a lei. A promessa é anterior à lei. Mas antes mesmo de considerarmos essa argumentação de Paulo, é importante a gente compreender um termo, uma afirmação bem no início desse parágrafo, no versículo 15. Qual que é o significado dessa afirmação de Paulo? Eu falo como homem. De forma alguma a gente pode compreender essa frase como uma introdução para uma porção não inspirada das Escrituras. Como se Paulo viesse escrevendo a vontade de Deus e agora ele vai dizer, presta atenção porque essa parte aqui eu não sei bem se é de Deus, agora eu falo como homem. Não, não é isso. De maneira nenhuma é isso. O que o apóstolo está afirmando é que nesse momento, a partir desse momento, ele vai trazer algumas argumentações lógicas, algumas argumentações possíveis de serem compreendidas pelo ser humano. Ele faz analogias possíveis de se compreender, ainda que essas analogias possam não ser totalmente fiéis a quem é Deus, ao modo de agir de Deus. Porque o modo de agir de Deus, ou quem Deus é infinitamente maior do que qualquer linguagem humana pode definitivamente expressar. E a linguagem humana nos limita nesse sentido. Como exemplo disso, nós já consideramos aqui em EBD a ideia do antropomorfismo, quando a gente coloca características humanas em Deus. E a gente diz, a mão de Deus. Não significa que Deus tem a mão, mas de alguma forma está tentando explicar alguma coisa. Então é isso que Paulo está fazendo nesse versículo 15, trazendo aplicações possíveis de compreender, ou analogias possíveis de compreender por qualquer ser humano, para explicar algo que Deus faz. A ilustração de que Paulo está se valendo é que mesmo entre os homens, quando se assina um documento, ele deve ser respeitado. Seja esse documento um contrato, um testamento, depois de ratificado, depois de registrado, ele não pode mais ser alterado. Então, dessa forma, não se acrescentam novas cláusulas a contratos já firmados. Ainda que essa pareça não ser uma verdade entre muitos políticos em nossos dias, né? O meu estado elegeu um homem que assinou um documento dizendo que não voltaria atrás no cargo que ele foi eleito. E voltou atrás. Mas como dizia minha mãe, o combinado não é caro. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Mesmo um pagão,
sabe que o combinado não é caro. Uma vez que você assinou, empenhou a sua palavra, você está responsável por aquilo. Então, o versículo 16 vai explicar um pouco mais sobre esse contrato. Qual é essa promessa? É fato que a implicação imediata da promessa para Abraão era a conquista da terra de Canaã. Essa é a aplicação imediata. Deus prometeu a terra para ele. Mas como o mundo inteiro poderia ser abençoado pelo fato de judeus morarem na Palestina? Você já pensou nisso? Na verdade, Deus está ampliando ainda mais. Ainda que as promessas tenham cumprimentos mais imediatos, a promessa feita a Abraão, ela pré-anuncia o Evangelho. Como já consideramos na semana passada e como aqui no versículo 16 o apóstolo está repetindo. O pensamento de Deus, quando faz uma promessa a Abraão, não é simplesmente o lugar que ele vai morar, os filhos que ele vai ter. Ele está pensando no descendente, e não em toda a descendência. O propósito divino não era simplesmente dar terra a uma nação que ainda nem existia. O propósito divino era dar salvação a crentes que ainda eram incrédulos. Muitos crentes que ainda nem haviam nascido. Como diz Romanos 5,8, Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Essa foi uma promessa incondicional, assumida pela fé. Veja bem, meus irmãos, ler as Escrituras de uma forma literal, de uma forma chamada natural, é libertador. Quando nós tentamos entender sempre o que está por trás do texto, quando a gente fica buscando significados obscuros, como se a Bíblia não precisasse ser compreendida, mas ser desmistificada, a gente fica longe da verdade. Eu lembro de uma vez, há muitos anos, eu encontrei um amigo, ele estava mexendo num papel lá e anotando umas coisas com a Bíblia. Eu falei, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, eu estou fazendo o Código da Bíblia. Alguém já viu esse livro? Foi lançado um livro, muitos anos atrás, chamava o Código da Bíblia. Então o que esse livro orientava? Você faz uma tabela, sei lá, 10 por 10. E daí você escreve um versículo da Bíblia nessa tabela e ele vai ficar como um caça-palavras. E daí você sai procurando palavras. E daí você vai achar códigos escondidos na Bíblia. Olha que absurdo. E daí isso é muito relativo, porque se você for mudando o idioma, você já vai mudando as palavras que você vai achar. A única maneira, se isso tivesse algum sentido, o cara tinha que fazer isso em grego, em hebraico, e fazer a palavra cruzada, né, nas línguas originais. Mesmo assim, como que define? É uma coluna de 10 ou uma coluna de 15? Já vai mudar as palavras que você vai achar. A Bíblia, a gente não tem que se relacionar com ela dessa maneira. A Bíblia não tem que ser desmistificada. A Bíblia tem que ser compreendida. A Bíblia é um livro escrito de forma simples para ser compreendido simplesmente. O que talvez possa trazer alguma dificuldade para nós na compreensão da Bíblia é que ela foi escrita muitos anos atrás. Ela foi escrita numa cultura diferente da nossa e ela foi escrita em línguas diferentes das nossas. Então, nesse sentido, é necessário que a gente entenda o contexto do povo que leu e ouviu essa mensagem em primeiro lugar. É necessário que a gente reconheça as dificuldades que há numa tradução. Qualquer um de vocês que conhece um pouquinho de um segundo idioma além do português, sabe que nem sempre você consegue traduzir exatamente uma frase, um livro de uma língua para outra. Então, você precisa estudar um pouquinho disso, mas mesmo em nossos dias, no nosso país, a gente tem muito material, a gente tem versões muito confiáveis, muito bem traduzidas, muitos bons comentários, e talvez na sua Bíblia aí mesmo já tenha várias notas de rodapé e que te ajudam num texto que talvez seja mais difícil. Mas ainda assim, nós podemos e devemos continuar lendo a Bíblia de uma forma literal, natural. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque considerando tudo isso, a leitura da Bíblia sempre deve ser essa leitura. E é essa leitura que o apóstolo Paulo faz, considerando cada conjugação, considerando cada palavra, considerando cada detalhe. O apóstolo se detém em um detalhe presente no livro de Gênesis. Um detalhe mencionado pelo menos 3 vezes no livro de Gênesis. 12:7, 13:15, 24:7. A referência feita à descendência de Abraão é feita através de uma palavra no singular, que literalmente poderia ser traduzida por semente. E dessa forma, então, Paulo compreende que não foi feito de uma forma acidental, ocasional. Não foi escolhida uma palavra no singular por acaso.
O uso do singular leva a crer que a promessa não estava se referindo a toda a descendência do patriarca ao longo das eras, mas um descendente específico. E esse descendente é claramente dito aqui quem é. É Jesus, o Cristo. A implicação direta dessa compreensão é que a promessa de Deus não está restrita àqueles que são etnicamente ligados a Abraão, mas a todos que, pela fé, estiverem em Cristo. Essa é uma promessa incondicional. Então, isso já nos ajuda a perceber como a promessa a Abraão ela está ampliada, não está restrita aos seus filhos de sangue, não está restrita à promessa de terra, mas ela é mais ampla do que isso. Ela está se referindo a um descendente específico, Jesus Cristo, e tem em mente, então, o Evangelho. Por fim, o versículo 17, então, anuncia com mais clareza essa ideia de Paulo da ilustração do contrato. Porque se os judaizantes estivessem corretos, a promessa de vida eterna seria concedida àqueles que guardassem a lei. Mas uma aliança que foi firmada 430 anos antes da lei, ela não poderia ser invalidada e nem ao menos modificada. Nem homens costumam ou deveriam agir dessa forma. Quanto menos o nosso Deus, que é imutável, que é leal. Portanto, a lei que é dada depois da promessa, ela nunca pode ser entendida como uma mudança nas regras do jogo. Quando nós compreendemos a lei dessa forma, de fato, nós estamos tomando Deus por injusto. Deus por alguém mal resolvido, que não é capaz de cumprir uma promessa que fez. E depois precisa ficar acrescentando condições nessa promessa. Deus nunca fez isso. Esse não é o nosso Deus. Se esse for o seu Deus, ele não é o mesmo que eu acredito. Então, temos que a promessa ela tem prioridade sobre a lei, porque a precede. Nenhum termo será incluído no meio do caminho. A lei não tem o poder de cancelar o efeito das promessas. Isso também nos ensina sobre a segurança da salvação. Se somos salvos pela fé, de forma incondicional, eu tenho que reconhecer que não há nada de tão bom que eu possa fazer para estar do lado da salvação. Por outro lado, não há nada tão errado que eu possa fazer para estar longe da salvação, para perder essa salvação. Ninguém pode perder aquilo que não fez por merecer para ganhar. A promessa divina de salvação, ela é recebida pela fé, porque ela precede a lei. A segunda razão que a promessa é superior à lei é porque a promessa permite uma herança. O versículo 18 nos ensina que se a lei de Moisés pretendesse ser um meio para a salvação, a promessa a Abraão não teria sido real. Mas como eu sei que essa promessa foi real, nós sabemos que ela é um dom, é um presente. Agora, o que nos leva a saber que a promessa foi real? Ao menos 3 motivos nos mostram que a promessa de Deus a Abraão foi real. Em primeiro lugar, porque Deus deu descendência de uma forma sobrenatural ao patriarca. Quando ele não podia mais, quando a sua esposa não podia mais, Deus deu um filho para continuar a promessa. Deus deu a terra prometida de forma sobrenatural aos descendentes do patriarca. E você, lendo o livro de Josué, por exemplo, você vai ver muita coisa sobrenatural. Eu nunca ouvi falar em outro momento da história em que pessoas destruíram uma cidade gritando em volta dela. Se você já ouviu, me conta. Não foi o poder bélico, a capacidade militar de Israel que fez com que ela conquistasse a terra prometida. E Deus enviou o descendente, Jesus Cristo, nascido de uma forma sobrenatural, também na linhagem do patriarca. A gente tem aqui pelo menos 3 aspectos da promessa de Deus a Abraão que já foram cumpridos, são factuais, você pode investigar a história e isso realmente aconteceu. Então mostra que a promessa de Deus para Abraão era real. Deus já deu elementos suficientes para que a gente possa crer na promessa, crer nessa herança. Essa promessa não foi só para Abraão, né? Ela já tinha sido anunciada muito antes para Adão e Eva. Agora, se nós cremos que a herança está condicionada ao cumprimento da lei, nós invalidamos as promessas que foram incondicionais, que foram cumpridas de um modo sobrenatural. Voltando a pensar em Abraão, nós precisamos ser coerentes. A descendência considerada por Deus foi a descendência que Abraão providenciou por si próprio? Não. Ismael foi rejeitado como descendente, mas Isaque foi aceito como descendente. As vitórias de Israel para conquistar a terra prometida foram decorrentes do seu poderio militar.
Claro, quando a gente vê que Israel estava confiante demais, o que acontece? Ele vai para a batalha e apanha. Perde homens, volta correndo, humilhado. Jesus Cristo é somente um ser humano, um bom profeta? Veja bem a amplitude que você pode dar às heresias, se você crê que o seu esforço pessoal pode te levar à salvação. Você pode chegar ao cúmulo de anunciar como um muçulmano que diz: Jesus Cristo foi um bom profeta. Na verdade, ele não foi nem o melhor dos profetas, né? Porque existiu um depois dele, chamado Mohammed, que ainda foi melhor. Mas ele nunca foi Deus. Talvez você, pensando nos seus esforços pessoais, pensando em como eu escolhi a Deus, não está pensando nessa implicação, mas é uma implicação natural. Que se você não estiver crendo que somente pela fé, somente por conta da promessa de Deus é que você tem acesso à salvação, você está reduzindo, inclusive, a obra e a vida de Jesus Cristo. Quando o apóstolo se refere à herança, ele está diretamente atacando o falso ensino desses mestres judaizantes que estavam lá na Galácia. Os falsos mestres, eles não estavam focando na possibilidade de não-judeus, de gentios, viverem em Canaã. Eles não estavam preocupados com isso, mas eles estavam focando nas bênçãos espirituais, como o cumprimento da lei poderia dar vida eterna. A promessa, ela tem prioridade sobre a lei, porque apenas ela pode garantir a herança eterna prometida por Deus aos seus fiéis. A lei não tem o poder de garantir o que, na verdade, ela nem prometeu. A promessa divina de salvação é recebida pela fé e permite, então, o acesso à eterna herança de Deus. Por isso, ela também é superior. Terceira razão para que a promessa seja superior à lei é que a promessa é perene, ela é eterna. Ela não é provisória. Diante de tudo que foi argumentado, a pergunta que surge, então, é óbvia aí no versículo 19. Para que serve essa lei, então? Para que serve essa lei? Para que serve? Se ela veio depois da promessa, se ela não garante a herança, para que serve essa lei? E a resposta é: a lei existe por causa das transgressões. Ou seja, a lei serve para tornar o homem consciente do seu pecado, ao ressaltar como ele é desobediente. No sentido, você, pai e mãe de criança, como eu e a Fabiola, temos que ser a lei sobre os nossos filhos, dando consciência para eles que eles não podem fazer o que eles querem. Porque talvez na escola eles aprendam isso. Não há mais certo e errado. Há bonito e feio. A gente trocou o ético pelo estético, né? Esse é o meu jeito, eu posso fazer qualquer coisa do meu jeito. Não importa se é certo ou errado, mas a lei existe para mostrar há coisas que são certas e há coisas que são erradas. A lei existe para mostrar que a humanidade é má, para realçar nossa condição de pecadores necessitados de redenção. A lei não veio para apresentar salvação, a lei veio para apresentar condenação. Então, dessa forma, nós aprendemos que a lei não é inútil, ela tem sim a sua utilidade, ela tem o seu valor, ela tem a sua função, mas não inclui a redenção da humanidade. A lei, ao mesmo tempo, revela o caráter de Deus e a condição do homem. E a condição humana, ela é muito distante do caráter divino. A condição humana é muito distante do ideal de Deus. A lei foi adicionada por causa das transgressões, porque ela aponta para essa incapacidade humana de justificar-se a si mesmo, de se fazer justo. A lei define o caminho e torna os homens deles, mas a lei não tem o poder de refrear essas transgressões, somente o Evangelho tem. Então se faz necessário uma segunda função da lei, a de apontar alguém que é capaz de cumprir a lei, refrear as transgressões da humanidade. E essa função, então, é apresentada. A lei cumpriu o seu propósito quando Cristo se manifestou nesse mundo. Então, ainda que Gálatas 4:4 afirme que Jesus nasceu sob a lei, que lá em Mateus 5:17, Jesus tem afirmado que ele não veio revogar a lei, mas esse mesmo versículo diz que ele veio cumprir a lei, e a sua obra, então, pôs fim ao império da lei.
Como afirma Efésios 2, 14 e 15, por exemplo, quando diz: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Aboliu a lei na forma de ordenanças. Então a lei continua ensinando o caráter de Deus. A lei continua revelando o nosso pecado. Mas a lei foi abolida em forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Como também diz Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, a finalidade da lei era apontar para Cristo, e o término da lei é Jesus Cristo. A lei, tendo atingido seu propósito de realçar a desobediência, deu lugar então à solução para essa mesma desobediência: a cruz, o Evangelho. Uma grande quantidade de textos do Novo Testamento afirma isso. João 1,17, Romanos 8, 3 e 4, 2 Coríntios 3, de 7 a 10, Colossenses 2, 16 a 17, Hebreus. Vários textos afirmam isso. A lei é provisória porque ela apenas apontava para o descendente de Abraão. A lei foi apenas passageira porque ela tinha seu prazo de validade definido. A lei durou 2 montes, do Monte Sinai até o Monte do Calvário. Quando eu digo isso, eu não estou desprezando a lei. A lei é tão santa que ela foi promulgada por meio de anjos. É o que o texto ensina. Mas esse fato mostra a natureza distinta da lei em relação à promessa de Deus. Porque a promessa de Deus foi diretamente outorgada por Deus, sem intermediários. Dessa forma, o versículo 19 termina afirmando que a lei veio por meio de um mediador, Moisés. Pela lei, uma aliança de compromisso mútuo foi selada. O que é uma aliança de compromisso mútuo? Se Israel se dispusesse a permanecer debaixo da lei em obediência, ele receberia bênçãos de Deus. Essas bênçãos eram muitas, incluíam preservação da vida, a provisão de Deus, paz, permanência na terra prometida. Mas se Israel se desviasse da obediência a essa lei, ele perdia as bênçãos. Então, é um compromisso de 2 lados. Mas na promessa de Deus, a promessa que Deus fez para Abraão foi diferente. Somente Deus se comprometeu. Ele não impôs nada ao homem. Dessa forma, o versículo 20, que certamente é o mais complexo, o mais confuso desses que a gente lê hoje, ele pode ser compreendido da seguinte forma: no caso da lei, houve um mediador que representava a obrigação de muitos. No caso da promessa, somente Deus figurou como parte comprometida. Qual que é a função de um mediador? Os mediadores, eles intercediam entre as partes. Se a lei havia sido concedida por meio de um intermediador, portanto, ela havia sido adaptada às necessidades de ambas as partes. O que Deus queria dar, o que o homem precisava receber. Mas a promessa não havia sido dada por meio de um mediador. É uma realização de um lado só, o lado do Deus único. Assim temos, então, que a promessa tem prioridade sobre a lei, porque ela não é provisória, ela não é passageira. Ela não tinha apenas uma função temporal na história, mas ela é perene, ela é eterna. A promessa tem prioridade sobre a lei porque ela não é um mero arranjo entre 2 partes. É um compromisso unilateral de um Deus que optou, que decidiu abençoar os seus eleitos com a eternidade. A promessa divina de salvação ela é recebida pela fé e permite esperança eterna. Às vezes a gente pode confundir o significado da palavra esperança. É uma esperança confiada, é uma esperança certa. Não é se agarrar em algo passageiro, não é se agarrar em algo provisório. Como diz um autor, um cantor aí brasileiro, quem vive na esperança não perde por esperar. A lei era provisória, mas a promessa é certa, é eterna. A quarta e última razão, então, é que a promessa provê a vida eterna. E essa última razão ela é fundamental para a gente compreender que Deus não é incoerente em suas palavras. Não há contradição em Deus. Mas quando você lê o versículo 21 e 22, pode parecer isso. Quando nós vemos que Deus fez uma promessa anterior à lei, e depois ele criou preceitos que na verdade não cooperam então para o cumprimento dessa promessa. Como Deus pode prometer uma herança e depois estabelecer regras que de fato afastam o homem de usufruir essa herança? Você já pensou nisso?
Como Deus pode prometer que o homem será bendito e justo e depois apresenta um sistema legal que mostra o homem como maldito, como culpado? Você já pensou nisso? Então a pergunta do versículo 21 é óbvia. A lei é contrária às promessas de Deus? A resposta para essa pergunta é a negação mais enfática que existe na língua grega e é traduzida aqui no português como de modo nenhum, de jeito nenhum. Não há possibilidade de a lei ser contrária às promessas de Deus. A lei e o evangelho não são contraditórios, eles são complementares. A lei preparou o caminho apontando para Cristo, e o evangelho mostra que em Cristo o poder transformador de Deus é capaz de transformar grandes pecadores injustos, injustificados. E é isso que eu tenho desafiado esses que são candidatos a membros aqui da igreja, 14 pessoas. Vem aqui à frente, conta um pouco da sua história. Perdão, conta quem você era. Conta como a partir do momento que você conheceu a Cristo, como Ele está transformando um pecador miserável em um justo, em um santo. A lei preparou o caminho, apontou para Cristo. E agora, pelo Evangelho, Cristo é o poder de Deus. Se Moisés tivesse sido mediador de uma lei que visasse vida eterna, a justificação ela poderia, então, ser atingida pelos seus esforços. E é interessante que essa forma soa mais justa para alguns, né? Eu me esforço, eu corro atrás e eu mereço a salvação. Mas se a lei prometesse a vida eterna, seria ainda mais injusto, porque seria inatingível. Sabe por que seria inatingível? O que a Bíblia fala sobre o ser humano? O que a Bíblia fala sobre a humanidade? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Ninguém é justo. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, se Deus entregasse à humanidade a essa responsabilidade de ter que viver de uma maneira a se tornar justo diante de Deus, ninguém seria salvo. A única maneira de sermos salvos é Deus ter escolhido e te dar a fé. E pela fé, Ele vai te transformando em justo. E de dentro para fora, conhecendo a lei, conhecendo o caráter de Deus, as mudanças vão acontecendo na sua vida. O perigoso é que tem cristãos que não tem nada para contar. Eu tenho desafiado os irmãos aqui a escrever um testemunho de 3 parágrafos apenas. Quem era você sem Cristo? Como você conheceu a Cristo? Quem agora é você com Cristo? O 3º parágrafo é o mais importante deles. Mas para alguns o mais difícil de escrever. Porque talvez quando se olha no espelho da lei, quando se olha para o caráter de Cristo, o que você mudou? O que Deus tem transformado na sua vida? A promessa e a lei são coerentes porque Deus decidiu harmonizar a sua promessa e a lei de uma forma diferente. A Escritura, então, aprisionou todo mundo no pecado. O plano de Deus consistiu em fazer da lei um meio de colocar todos sob o pecado, a fim de conceder pela fé a herança prometida. Dessa forma, a lei é útil também para mostrar que somente a fé em Cristo é o caminho para as bênçãos, que ninguém merece. Como já foi defendido, isso foi assim desde sempre, desde muito antes da lei, desde muito antes de Abraão. A promessa de eternidade ao lado de Deus, ela só é acessível por meio da fé. Fé na provisão de Deus. E sempre foi assim. Caso a humanidade não reconheça que tenha pecado, a lei está aí para demonstrar sua podridão. Para mim, numa forma mais tranquila de viver, numa forma mais confiante de viver, numa forma mais certa de viver do que pela fé em Cristo. Igrejas que anunciam a participação humana nesse processo de salvação, na prática estão sobrecarregando os fiéis com atitudes que eles nunca vão poder ter, responsabilidades que eles nunca poderão cumprir. E daí as pessoas estão tomando para si fardos que Jesus mesmo já carregou na cruz, tentando purgar os seus pecados, tentando sofrer o peso do seu pecado. Na prática estão diminuindo a obra de Jesus Cristo, esvaziando a cruz. E daí no auge do seu egoísmo, elas buscam para si mesmas essa responsabilidade. E essa responsabilidade que se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela revelação de Deus, as pessoas nem sonhariam que elas poderiam fazer. As
pessoas só tentam se tornar justas diante de Deus porque um dia Deus se revelou justo, porque um dia Deus deu a lei, porque as pessoas de alguma forma estão ouvindo sobre quem é Deus, o caráter de Deus. Daí elas estão tentando, então, pelos seus esforços, chegarem até Deus. Mas se Deus não tivesse se revelado, a Bíblia é clara, ninguém deseja Deus, ninguém busca a Deus. Os versículos 21 e 22, eles trazem um raciocínio muito complexo, muito profundo. Mas a gente não pode permitir que essa complexidade ela deixe nublado a nossa compreensão. Deixe de ser clara a mensagem que está expressa nesses versículos. Abraçar a lei liga o homem a Moisés e só serve para te apontar cada vez mais como transgressor. Quanto mais se conhece a lei, mais se percebe impossível cumpri-la. Por outro lado, abraçar a fé em Cristo e a fé somente liga o homem a Abraão, faz dele um herdeiro com acesso à vida eterna, uma promessa incondicional. E daí, meu irmão, meu amigo, eu te pergunto, como você tem buscado se ver justo diante de Deus? É pelo que você faz ou pelo que você crê? Deus nunca pretendeu que a sua lei concedesse vida. A lei nos mostra que o nosso problema não é estarmos à altura de Deus. Se fosse assim, bastaria a gente se esforçar um pouquinho mais, né? Bastaria um pouco mais. Lembra da história de Lutero, quando ele reconheceu isso? É um filme interessante de assistirmos de tempos em tempos, né? Que mostra a história dele. Se punia, chorava, desesperado, tentando um pouquinho mais. Mas a lei mostra que nós estamos completamente debaixo do poder do pecado. A gente precisa ser resgatado. Assim, então, temos que a promessa tem prioridade sobre a lei, porque somente a promessa pode dar vida eterna. A promessa divina de salvação ela é recebida pela fé e permite o acesso à eternidade. Dessa forma, então, a sua conversão se tornou o primeiro dia da sua vida eterna. A exposição desse parágrafo ele pode soar estranho aos nossos ouvidos. Talvez sejam realidades muito distantes para alguns. Talvez seja confuso para outros. Mas resumindo, o que Paulo fez nesses 8 versículos foi expor verdades eternas. E de uma forma tão bem feita, muito bem tramada. O que o apóstolo Paulo fez nesses versículos que a gente considerou foi unir Abraão, Moisés e Jesus Cristo. A promessa, a lei, a fé. O que o apóstolo Paulo conseguiu fazer nesses 8 versículos foi unir 2000 anos de história, defendendo a unidade da revelação de Deus, que, como vimos, ocorreu de forma progressiva. Alguns se relacionam com a Bíblia como se ela fosse uma floresta, mas uma floresta daquelas bem fechadas, sem trilhas. Como se a Bíblia fosse um emaranhado de histórias, de ideias que não são conectadas entre elas. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro. A Bíblia tem um único autor. A Bíblia tem apenas uma mensagem central: a redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. Você precisa ler cada página da Bíblia com isso em mente. A Bíblia é um livro de um único autor que anuncia uma única mensagem: a redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo. Se a lei não tem função de salvar, mas de expor o coração pecador do ser humano, nós precisamos olhar para ela buscando conhecer o caráter santo de Deus, clamando para termos os corações sondados por ela. A lei precisa nos ferir, a lei precisa nos esmagar, para que a gente perceba a nossa necessidade de redenção. Precisa continuar ferindo, precisa continuar esmagando, mesmo aqueles que já entenderam que um dia foram redimidos, que um dia foram alcançados. Porque assim ela vai mostrar para nós a cada dia a nossa necessidade de santidade. E daí você não vai responder errado aquela pergunta do início. Então, já que eu sou salvo pela graça, eu vou viver do jeito que eu quiser. O problema é que hoje a gente tem muita facilidade em perceber o pecado que a gente chama grande, né? O pecado do roubo, a corrupção lá em Brasília. Mas a gente não percebe que perder aí 1, 2 horas do seu horário de trabalho fuçando no seu Facebook, no seu WhatsApp, é roubar o compromisso que você tem diante do seu empregador. Não entende que quando você
compra um recibo aí para anexar a sua declaração de imposto de renda, você também é corrupto. A gente tem facilidade em perceber pecados sexuais, mas a gente não se escandaliza quando a gente é arrogante, soberbo. A nossa capacidade de sempre ter opinião sobre a vida do outro, sempre saber claramente onde está o erro do outro e onde ele poderia mudar. A nossa incapacidade de se alegrar com a conquista do outro. A nossa facilidade em criar estereótipos e dizer, fulano é assim mesmo. E daí, baseado nesses estereótipos, a gente decide, eu não gosto dessa pessoa. Eu não me relaciono com ela. A gente não se escandaliza com a nossa falta de humildade, nossa incapacidade de perdoar. Mas a lei revela todos esses pecados também. E nos mostra necessitados de redenção. Talvez você seja muito honesto, cumpridor de leis. Mas onde está o seu pecado? A promessa divina é muito superior à lei. É superior por ser anterior, por dar acesso a uma herança que é vida eterna, por ser definitiva. A promessa precede a lei, permite uma herança, é perene e não provisória e provê a vida eterna. E com essas 4 razões em mente, nós possamos viver vidas dignas da promessa. Não para merecer a promessa, mas porque um dia nós fomos alcançados por ela. Que com essas razões em mente, nós olhemos para a lei como um espelho que nos ajudará a perceber nossas imperfeições, para que dia a dia, intencionalmente, a gente lute contra elas. Não porque isso possa nos tornar mais justos, mas porque pela promessa nós já fomos justificados pela fé. E agora queremos viver vidas coerentes com essa justificação. Se você, meu amigo, ainda não creu na promessa, reconheça hoje a superioridade dela. Qualquer sistema de comportamento que existe, inclusive o sistema de comportamento que foi dado pelo próprio Deus na lei do Antigo Testamento, não é capaz de resolver o seu problema. É como band-aid em câncer. A única coisa que pode resolver o seu problema é a fé na provisão de Deus, Jesus Cristo, morto e ressurreto. Pela fé, entregue sua vida toda a Deus. Seja grato pela redenção que Ele proveu. Viva na esperança da eternidade. Porque quem vive na esperança não perde por esperar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, o Senhor é o Deus abençoador. O Senhor é o Deus doador da vida. E o Senhor faz isso de uma maneira que os teus escolhidos podem ter acesso. Porque se dependesse do nosso esforço, nós nunca chegaríamos até o Senhor. Mas o Senhor veio até nós. Nos trouxe redenção. A cruz anunciou o teu plano eterno, revelado desde Gênesis 3, o descendente que fere o pecado, que vence o poder da morte. Revelado de novo a Abraão, o descendente. Nós não precisamos ser judeus, nós não precisamos viver na Palestina. Não é circuncisão, não é o que eu posso fazer, não é a obediência, mas é o que o Senhor já fez em Jesus Cristo. Aqueles que um dia o Senhor já alcançou, não permita que a gente perca essa compreensão. Aqueles aqui nessa noite que o Senhor ainda não alcançou, que o teu Santo Espírito convença. Pela fé eles possam ser salvos, por amor do teu nome, para a glória da tua igreja, para o crescimento do teu reino. Em nome de Cristo. Amém e amém.